Nicolás Maduro declarou nesta quinta-feira que conversou com o presidente Lula sobre formar um bloco político aliado à Rússia e à China. Ele deu a declaração em discurso anual à Assembleia Nacional da Venezuela, órgão legislativo controlado pelo regime. O ditador também afirmou ter estendido a ideia a outros líderes latino-americanos de esquerda, como Gustavo Petro, da Colômbia, e Alberto Fernandes, da Argentina. Mas com você, Pavinato, o que acha dessa ideia, dessa possibilidade? Não. Parece um pouco... Eu não sei, eu ia dizer óbvio, mas aí eu me desesperei antes de dizer a palavra óbvio. Quando a gente vê, a gente se depara que o presidente do nosso país, o meu presidente, o presidente que está lá administrando todo o dinheiro que eu pago de impostos, você paga, a sua família toda, nós todos, tanto aqui quanto acolá, mas que vai tudo para lá e depois é redistribuído. Quando eu vejo que o presidente que cuida do bem-estar dos meus irmãos brasileiros, um presidente que é responsável pelos rumos do futuro do país, na educação, na saúde, quando eu vejo que o presidente do meu país, que está passando por um momento turbulento, e esse presidente agora está preocupado com a manutenção da democracia contra fascistas, como ele mesmo diz, quando eu vejo que o meu presidente está recebendo sugestão de um ditador, genocida, vagabundo, como Nicolás Maduro, eu só tenho certeza de que eu não posso dormir tranquilo. Como é que alguém em sã consciência vai aceitar com um espírito tranquilo de que Nicolás Maduro está sugerindo o que deve ser feito, ainda mais com países tão joinhas quanto a Rússia e quanto a China? Agora eu quero ver, Brown, a militância do presidente do nosso país, porque a militância do nosso presidente, ela sempre condenou veementemente os ataques russos e os atentados contra os direitos humanitários, os direitos humanos fundamentais do povo ucraniano. Agora, será que o povo ucraniano vai se tornar um pouquinho fascista? Será que nós vamos ajambrar a Rússia num eixo que está fazendo o que está fazendo, está matando mulher, está matando criança, mas é para manter a democracia? Como diz Ortega na Nicarágua? Eu não sei, mas eu lembro de uma frase do presidente, do antigo rei da Espanha, o Juan Carlos, pai do atual rei Felipe, que renunciou em favor a ele. Quando Chaves foi visitá-lo, Chaves falava e rei Juan Carlos disse: por que não te calas? Então, o que cabe falar de uma frase ou de qualquer sugestão ou conselho de Maduro? Por que não te calas? E será que, por outro lado, Kobayashi, Lula vai se calar? Será que o presidente vai responder a esse convite, essa proposta do Nicolás Maduro? Tem que responder, né? Tem que responder, tomara que não, mas não seria surpresa nenhuma qualquer tipo de aproximação com o Nicolás Maduro. Ninguém desconhece a proximidade entre ambos, o presidente Lula e o ditador Nicolás Maduro, que inclusive estaria na posse dele, só não veio para ficar tão mal a imagem do presidente em relação a isso, se é que isso geraria qualquer tipo de reação nas pessoas que apoiam o Lula, porque não é segredo para ninguém. Vamos lá. Nicolás Maduro como conselheiro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam só qual é o time de conselheiros do nosso presidente. Vamos separar essa frase, né? Maduro sugere a Lula. Então a pessoa que está sugerindo políticas, decisões, métodos de governo ao presidente da República é o senhor Nicolás Maduro, que é um ditador. E a gente sabe que governos ditatoriais têm, por normas de tratados internacionais,
uma repulsa nas relações internacionais. Ou seja, quando um Estado ele tem práticas de ditadura, o correto seria que os outros estados cortassem relações econômicas, relações institucionais, relações diplomáticas, e não é o que nós estamos vendo nestes primeiros dias de governo Lula, porque o Maduro já viria para o Brasil na posse, porque agora ele é um conselheiro, uma pessoa que dá sugestões ao governo Lula. E em relação ao segundo ponto, o Maduro sugere a Lula um bloco político, que envolve, dentre outros países, a Rússia e a China, países outros da América Latina com governo de esquerda. E aqui eu quero fazer uma breve lembrança. No início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todos os apoiadores do presidente Lula criticaram com veemência o presidente Bolsonaro por não condenar os atos de violência praticados pelo governo russo. Se lembre disso. Foram dias, semanas, muito tempo de todos esses apoiadores do governo Lula atacando, adjetivando o presidente Bolsonaro por não se manifestar contra o intento de guerra russo naquele momento. E agora, vejam só, gostaria de saber a opinião. O que teriam a falar estes que criticaram tanto o presidente Bolsonaro naquele momento por não ser contra os atos russos na guerra contra a Ucrânia, de receber agora o presidente Lula um conselho de se unir a este tão ruim governo que pratica guerras, o governo russo. Você, Mota? O carnaval está vindo aí. Carnaval é época de blocos. Aqui no Rio de Janeiro tem certos dias em que a cidade fica paralisada porque os blocos fecham as ruas. E aí o resultado é caos. Mas existem sempre aqueles que se beneficiam do caos. E isso me leva à sugestão de Nicolás Maduro. Parece que a proposta dele foi montar um bloco, não um bloco de carnaval, um bloco político, que incluiria Brasil, Venezuela e Argentina, e esse bloco seria aliado à Rússia e à China. Mas espera aí, a Rússia, nesse momento, como disse Kobayashi, está envolvida em uma guerra que muita gente teme, pode vir a se tornar a Terceira Guerra Mundial. E tem mais, Rússia e China nem sempre estão alinhadas. Na verdade, elas são concorrentes. E ainda há um pequeno detalhezinho chamado Estados Unidos da América. Dificilmente o governo americano vai aplaudir ou apoiar uma aliança desse tipo entre países latino-americanos, Rússia e China. Mesmo que o governo americano seja um governo democrata, um governo de esquerda. Mas vamos lembrar que esse governo americano democrata de esquerda, ele já deu uma enorme ajuda militar à Ucrânia, que está em guerra com a Rússia. Ajuda militar, gente, é um apelido para venda de armas. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos já emprestaram, deram, venderam, financiaram mais de 62 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia. Mas, Roberto, o que significa 62 bilhões de dólares? Eu digo para vocês, é quase igual ao orçamento total de defesa da Rússia. Vocês vão me desculpar o trocadilho, mas essa ideia do Maduro não me pareceu muito madura. Quer completar, Pavinato? Só para lembrar também, o Brasil já está intrinsecamente ligado com a Rússia e com a China. Vale lembrar que Lula falou, tanto na campanha quanto nos seus primeiros dias, que ele quer fortalecer o laço que nós já temos com os BRICS. Brasil, Rússia, Índia e China. Brasil, é isso que nós estamos vendo. Rússia, é isso que nós sabemos. Índia é a democracia mais desumanitária que existe no mundo, inclusive regime de castas. Lá, por exemplo, em regiões como Agra, onde tem o Taj Mahal,
Se uma pessoa indiana vê uma pessoa branca numa fila, ela tem que ceder o lugar e ir para trás dela. Você que é da turminha do amor, do Todes, saiba disso. Você que é do Todes, saiba, se você que é branco chega na Índia, ninguém pode entrar na frente, você tem que passar na frente. Essa é a democracia indiana. E claro, a China. A China aí onde a gente vê toda a sorte de métodos repressivos contra a população. Então, assim, também não é nenhuma novidade, porque o presidente Lula já disse que quer reforçar o laço com o BRICS. Agora, Mota, isso joga dúvidas também sobre o futuro da política migratória brasileira, né? O Brasil tem recebido muitos refugiados venezuelanos, né? Muita gente que foge da ditadura do Nicolás Maduro na Venezuela. A Operação Acolhida, inclusive, recebe elogios da comunidade internacional, é muito bem avaliada por esse trabalho de acolhimento aos venezuelanos. Isso também pode estar em xeque a partir dessa aproximação do governo Lula com a ditadura de Maduro, né, Mota? Com certeza, Brown. Com certeza deve... Nesse momento em que a gente está conversando aqui, deve ter muita gente preocupada, muita gente temendo o que essa aproximação pode significar, né? A gente aqui pode lembrar o caso dos, se eu não me engano, boxeadores cubanos que estavam aqui, agora eu não me lembro se foi nos Jogos Pan-Americanos, acho que foi, enfim, e que pediram asilo aqui ao governo brasileiro, e que foram devolvidos a Cuba. Não sei se a gente sabe qual foi o destino deles depois que voltaram para Cuba. Mas liberdade é uma coisa muito séria. Como eu estava dizendo aqui, o que mais inspira preocupação no momento atual é o novo comportamento de pessoas que passaram a vida inteira defendendo a liberdade, mas agora assumiram uma nova posição, né? Elas passaram a vida inteira defendendo liberdade e direitos humanos, mas agora elas descobriram um mais. Muitas dessas pessoas estão se manifestando publicamente nas redes sociais, né? Dizendo que a liberdade e os direitos humanos não valem para todo mundo. Há certas categorias de pessoas para as quais esses direitos não são válidos. Então, a gente voltou ao século XV ou ao século XVI, né? O Pavinato, com a sua erudição, pode me ajudar aí, mas talvez até a antiguidade, né? Porque desde da antiguidade, na ética judaico-cristã, já se tinha o conceito, né, de alguma forma, de direitos humanos. E essas pessoas agora mudaram de opinião e agora apontam para a existência de uma classe de pessoas que, por seu pensamento ou por sua posição política, não tem mais direito nenhum. E aí eu imagino agora o pai de família que, com muito custo e sofrimento, conseguiu retirar a sua família da Venezuela, veio para o Brasil e aqui encontrou um porto seguro onde recomeçar a reconstruir a sua vida. O que vai ser dele agora?